Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à plataforma de podcast da Associação Comercial Industrial e Agronegócios de Manhuaçu. A ACIAN é o canal de estruturação para o empreendedorismo de crescente inovação e valorização do comércio, da indústria e do agronegócio na cidade de Manhuaçu. Nossos fundamentos são os princípios de assistir, de amparar, de orientar, de atender e instruir a comunidade de empreendedores e seus interesses. Este episódio, com a apresentação Edvin Filho, a presença é do presidente da ACIAN, Maurélio Carlos Júnior. Olá, Maurélio. Olá, Edvin. Obrigado. Mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um episódio. Quem está conosco também nesse episódio de hoje é o engenheiro agrônomo e doutor em café para esse podcast, para trocar ideia, para bater papo com a gente, é o Sebastião Brinatti. Olá, Sebastião. Olá, Edvin. Olá, Maurélio. Satisfação imensa estar aqui participando desse podcast com vocês. No podcast de hoje, o convidado é mestre em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, na área de engenharia de irrigação e ênfase em dendrometria e fluxo de seiva. Ele tem a sua graduação em engenharia no ano de 2001, 2006, tem doutorado em agronomia, física e ambiente agrícola, mestrado em produção vegetal em 2007, 2009, engenheiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e doutor em Física do Ambiente Agrícola, área de agrometeorologia. O nosso bate-papo de hoje da ACIAN é, de fato, com evolução. Nós vamos fazer uma ponte aérea entre Minas Gerais e São Paulo. Nós vamos receber Dr. Lucas Fernandes de Souza. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao bate-papo da ACIAN. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar falando com o Maurélio, com o pessoal de Manhuaçu, do Café de Manhuaçu. Estivemos presentes aí no último simpósio, foi um sucesso. E espero contribuir novamente com os produtores e com a ACIAN também. Enorme satisfação receber um profissional de uma envergadura como a do nosso querido Lucas Fernandes, né, Maurélio? É isso aí. Obrigado, Lucas, por mais uma vez estar com a gente, né? É uma oportunidade que nós estamos ouvindo, né, batendo esse papo aí com a pessoa do gabarito do Lucas, esses anos todos do MAPA, bater um papo aí sobre os processos de drone, né? Como é que está o drone aí no mercado, como é que está a aceitação. E o Lucas também, ele ajudou a formular, né, as normas técnicas hoje que o MAPA exige para a utilização de drones. Muito bem, o nosso bate-papo de hoje vai ser bem interessante e relevante para quem está nos acompanhando pelas plataformas. Muito bem, doutor Lucas, a agricultura digital é uma realidade em nosso país ou ainda falta muito para vivermos essa transformação? Bom, é uma realidade. A gente já tem acompanhado uma evolução na agricultura desde lá da década de 50 e hoje nós estamos, de fato, vivendo a agricultura 4.0. Então, sim, é uma realidade, porém, algumas culturas, alguns nichos já têm se utilizado, têm se apropriado um pouco mais, né, dessa agricultura digital do que outros. Por exemplo, a soja é a cultura que está mais inserida nessa questão de agricultura digital. Depois nós vemos aí com o milho, temos a pecuária e a cana-de-açúcar, e o café, que é o nosso interesse aqui dessa conversa, é apenas a quinta cultura em uso, né, dessa agricultura digital. Lá, Maurélio. Uai. Ô, Lucas, mais uma vez é um prazer. Dentro desse processo de cultura digital, qual a dificuldade que você vê
na implantação desse sistema no café? São as diversidades de localizações, uns lugares mais montanhosos, outros menos, ou é a cultura mesmo cafeeira? Pois bem, eu enxergo que uma primeira dificuldade, né, na agricultura digital seria a questão de conectividade no campo. A gente tem observado isso não é só um problema do café, mas é um problema do meio rural brasileiro. Isso tem melhorado, né, ao longo dos anos, mas é importantíssimo a questão do acesso à internet para que a agricultura digital ela possa realmente servir, né, e ser utilizada da maneira correta. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante, sim, existe uma certa resistência por parte dos produtores rurais, mas também não só do café. Então, é uma série de fatores, né, que contribuem, talvez, para que o café seja a quinta cultura, mas podemos citar aí essas duas principais, a conectividade no campo e também uma barreira do produtor rural. Um outro ponto também que a gente pode comentar é a dificuldade, né, de você se conectar com as startups. São as empresas que realmente fazem gerar essa agricultura digital. Mas no Brasil está um crescente do número de startups e eu creio que muito em breve o acesso a esse tipo de empresas, né, que fazem acontecer a agricultura digital esteja mais democratizado, e isso tem acontecido. Sebastião Brinatti? Então, Lucas, isso aí já, a pergunta do Maurélio, eu já tinha notado ela aqui quando você começou a falar, né, por que você julgaria, né, o café como a quinta cultura, e eu vejo assim, a dificuldade devido à declividade de boa parte das nossas lavouras, ao menos na nossa região, né, desde que o drone chegou aqui para nos auxiliar nos cultivos, hoje a gente já tem várias empresas na região trabalhando com essa tecnologia, mas quando ela chegou, eram empresas de fora, eles começavam a fazer uns trabalhos em algumas propriedades, surgia uma oportunidade em áreas maiores e planas, eles iam e não voltavam mais. E isso aconteceu com várias empresas, né, que tiveram aqui. Hoje, né, com os empresários da região investindo nessa tecnologia, a gente tem uma maior facilidade. Mas, especificamente para a nossa região das Matas de Minas, o acesso, né, a essa tecnologia, ela teve essa dificuldade no início, né? Eu acho que a gente vai comentar mais isso adiante também com a questão da qualidade técnica dos operadores, mas a dificuldade, né, de se fazer um plano de voo, a dificuldade das áreas, né, são declivosas, com muitos obstáculos, rede de energia, árvores. Então, isso é uma das coisas que, ao menos, os operadores reclamavam e reclamam, né, bastante. Não é tão fácil como você pegar uma área de cultivo de soja com 100, 1.000 hectares, né, onde você faz um plano de voo, opera ele de forma uniforme do início ao fim, né? O problema da declividade, o problema do planejamento é evidente, principalmente no custo. Isso onera bastante o valor, né, do hectare cobrado para realizar esse tipo de serviço. Então, quanto mais declivosa é a região, mais obstáculos ela possui, realmente o custo dessa operação vai ser maior, e isso, claro, pode afastar um pouco o produtor desse serviço. Um outro ponto importante é que realmente existem, apesar do número crescente de empresas de drones no Brasil, esse número realmente está crescendo muito rápido, existem poucos operadores ainda. Inclusive, empresas, né, que trabalham no setor ficam oferecendo serviço para outras empresas. É difícil você ver isso na concorrência, Sim. Mas é isso que a gente tem observado, que não tem mão de obra suficiente para todos os serviços. Então, esse também pode ser um ponto importante na dificuldade, né, de serviços aí na região de cafés de montanhas. O doutor Lucas, e para que o telespectador, para que o internauta ele fique, de fato, assim, muito situado no contexto do diálogo, como é que funciona
o trabalho dos drones, como é feito, e principalmente na nossa área, já colocado como uma área íngreme, montanhosa e, evidentemente, difícil para manejar com equipamento. Como será feito, como é feito na atualidade? Bom, nós temos os drones, ele pode ser usados de diversas maneiras na agricultura. Uhum. Existem os drones de imageamento, tá? Que não faz parte dessa normativa do mapa, mas eles já são utilizados há mais tempo na agricultura. São drones que utilizam câmeras de filmagem, ou câmeras fotográficas, ou câmeras multiespectrais. Eles podem fazer diferentes serviços, especificamente no café, como, por exemplo, verificar a saúde da lavoura, né? Através de câmeras multiespectrais, você consegue verificar como é que está a qualidade, a saúde das lavouras. Uma outra utilidade de um drone de imageamento, por exemplo, é fazer o levantamento das linhas de irrigação numa lavoura de café, né? Um ponto pode estar entupido, os bicos entupidos, e geralmente quem vai é um funcionário que fica correndo lá de moto, enfim. Com drone, ele faz isso rapidamente, óbvio, é muito maior em menor tempo. Um outro tipo de situação, você pode usar um drone de imageamento, é verificar o paralelismo, ou seja, se há espaço ainda, né, para você, por exemplo, fazer o seu plantio, né, se as plantas estão devidamente paralelas nas suas linhas de plantio ou não, para você poder planejar, né, o plantio do seu cafezal. E nós temos, assim, o drone de pulverização, que esse sim é o escopo da nossa normativa. Então, imagine só, com o levantamento, né, da saúde da lavoura, você pode fazer o planejamento para você aplicar, por exemplo, somente em áreas pontuais da sua lavoura. Então, você não precisa, por exemplo, utilizar um avião agrícola para aplicar numa grande área somente para tratar uma pequena área, né? Então, você pode usar o drone para pulverizar pequenas áreas específicas com algum problema fitossanitário. E, além disso, por exemplo, questão de fertilização, você pode usar também um drone para aplicar fertilizantes. E está muito crescente agora o uso de drones para aplicação de produtos biológicos, né, macro e microbiológicos. Muito bem. Ô Lucas, com relação à normatização, isso tem sido um empecilho a essa demanda vamos falar de operadores de drone. Como é que está a questão da normatização? Quer dizer, ela tem atrapalhado essas empresas se prepararem no Brasil? Como é que é essa questão aí? Tem dificultado? Ou ela está mais simples? Que eu lembro que a gente não existia algum tempo atrás, né, uma normatização específica sobre o uso de drone. E ele não é tão simples igual as pessoas às vezes acham. Poxa, vamos colocar um drone no ar e vamos sair pulverizando e vamos sair. Você trabalhou com essas normatizações. Como é que seria isso aí? Muito bem. Realmente não é simples. Você não pode simplesmente comprar um drone e sair aplicando agrotóxicos ou até mesmo fazendo, né, imagens. Primeiro, existe toda a parte de voo do drone, que a competência é da ANAC e do DSEA, né? O DSEA é a parte aí da aeronáutica, do controle do espaço aéreo. Então, para você poder trabalhar com drone, você precisa estar legalizado perante a questão do voo, ANAC e DSEA. E em relação ao Ministério da Agricultura, realmente nós temos para não dificultar o uso da tecnologia, tá? Mas não quer dizer que é muito simples. Mas é muito mais simples, por exemplo, do que uma empresa de aviação agrícola, convencional, tá? Então, para você poder aplicar, né, com um agrotóxico com um drone, você precisa, por exemplo, uma empresa para prestar serviço, precisa ter um engenheiro agrônomo para ser o responsável técnico daquela empresa. Você vai precisar de um aplicador aéreo agrícola remoto. Quem que é esse ator? É um profissional maior de 18 anos que tem que fazer um curso específico que a norma do Ministério da Agricultura exige, através de uma entidade de ensino devidamente homologada pelo Ministério da Agricultura. Por que isso? Porque, infelizmente, tem muita gente, e nada contra, né, a pessoa mudar de ramo,
Mas tem muita gente que, por exemplo, filmava casamento, está vendo que o negócio é lucrativo e tem comprado um drone e simplesmente ido aplicar de qualquer maneira. Então a gente quer lembrar que você está aplicando um agrotóxico, um produto tóxico, então não pode ser feito de qualquer maneira, porque existe a potencialidade de deriva, né, você pode contaminar, ter contaminação ambiental, intoxicação por meio de agrotóxicos. Então a empresa tem que seguir algumas regras para poder trabalhar de uma maneira segura, tanto para eles quanto para a população em geral. Mas o que a gente tem observado é que a maior dificuldade hoje, tá, não seria tanto a norma do Ministério da Agricultura. Existe uma dificuldade de você regularizar o seu drone perante o ANAC. Porque os drones são classificados em 3 classes, só para o pessoal entender, né? Você tem o classe 3, que é o mais simples, que é em função do peso. Ou seja, até 25 quilos com a sua cauda, ele é um cadastro mais simples na ANAC. E isso é rápido, o pessoal faz tranquilamente. Agora, os drones de 25 quilos a 150 quilos, que são os classe 2, esse precisa de uma especificação técnica um pouquinho mais rigorosa, tá? E a maior parte dos drones hoje de pulverização são classe 2. Então, a ANAC já está trabalhando para desburocratizar o registro desses drones, para então as empresas poderem trabalhar de uma maneira legal. E para fazer esse registro no Ministério, o drone dele precisa estar legal. Ô, Lucas, você pontuou a questão do processamento, do cronograma, do planejamento para atender essa demanda. É óbvio que vem aquela grande interrogação. E o custo-benefício? E as vantagens? Porque é fato que uma aparelhagem tecnológica aí que vai ter um custo, né, bem alto. E qual que é o benefício, as vantagens para os produtores hoje? Ok. Bom, se o produtor quiser adquirir um drone para ele pode, a norma permite isso. Ele vai ter que cumprir algumas regras, mas ele pode ter o seu próprio drone. Tá? Hoje um drone classe 2, de 30 litros, por exemplo, que tem uma autonomia boa, né, em torno de 200, 250 mil reais. Uhum. Fora a questão de bateria, né, o drone ele consome bastante bateria. Então, se ele quiser adquirir um drone, tem esse custo inicial, fora o custo do pessoal que vai trabalhar. Se ele quiser contratar uma empresa, ele pode, né, vai ter o custo, mas como eu disse lá no início, o custo para trabalhar em áreas montanhosas é um pouco mais elevado do que em áreas mais planas. Mas tem os benefícios. Quais são os benefícios? Por exemplo, o drone ele pode aplicar à noite, diferente de um avião agrícola, por exemplo. Tá? O drone ele pode aplicar somente pontuais, em casos pontuais da lavoura. Você não precisa aplicar na lavoura toda para tratar somente uma área. O drone ele tem rapidez de acessar aquela área. Então, não precisa de uma pista para você poder levantar o voo, né, voar até o local da área, retornar. O drone não. O drone ele faz toda a manobra dele dentro do próprio talhão. Então, isso é muito mais rápido. E um dos principais fatores é que você tira o ser humano, o homem, do meio da pulverização. O piloto de drone está a uma distância segura do seu equipamento e você tira o homem dentro desse talhão sendo aplicado. Muito bem. Sebastião. O Lucas fez uma ponderação interessante e uma coisa que me preocupa ao mesmo tempo, porque a aplicação, né, aérea com drone é uma tecnologia que veio, que para a nossa cafeicultura de montanha vai ajudar, já está ajudando muito, né, o produtor na aplicação, na condução de sua lavoura, mas não é uma atividade barata, né? Igual a gente já comentou aqui, né, a dificuldade para a montanha ela é maior, né, assim como outras atividades. Então, uma empresa devidamente regulamentada, né, com um bom aplicador, com uma pessoa técnica acompanhando, realmente não fica barato, né? E então, a princípio, a gente tinha essa dificuldade, hoje a gente já tem as empresas que fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muito hoje, o drone é um grande negócio, né? E todo dia você chega um conhecido, outro,
resolvi investir e comprar um drone, né? Todo dia tem uma pessoa nova na área da aplicação aérea com drone. E as coisas estão meio que acontecendo de trás para frente, né? A pessoa vai lá, vê o valor, acha interessante, né? Adquire o drone, aí depois que ele vai homologar, depois que ele vai correr atrás, aí começa a fazer umas experiências, aí dá um problema, aí liga para a gente, deu incompatibilidade de cauda, o que eu faço? Então, assim, isso aí é uma coisa que preocupa, né? Porque acaba queimando a tecnologia, né? Como de fato aconteceu já em algumas situações, né? Então, a gente da área técnica, a gente tem orientado e tem se preocupado muito com isso, né? Assim como vocês daí, né? Nessa parte de legalização do processo tudo, né? Muito mais, né? Até do que a gente se preocupando com isso. Justamente essa preocupação vem em função disso, porque é uma tecnologia muito boa, mas assim como qualquer outra, né? Na cafeicultura, na agricultura de um modo geral, ela tem os seus parâmetros técnicos a serem seguidos, né? Não é você chegar lá, um produto que você estava acostumado a pulverizar em uma bomba costal, em um canhão, colocar num drone e sair aplicando, né? A forma de aplicação, as concentrações são diferentes. Nós temos que pensar que nós temos regiões que têm outras culturas nos arredores, né? Então, não é todo produto que a gente pode estar aplicando. Às vezes tem culturas sensíveis. A gente tem tido um pouco de problema em pastagem, por exemplo, né? O manejo de plantas daninhas, né? Os produtores fazendo a pastagem com lavouras de café próximo, né? A aplicação de alguns produtos que tem dado uma deriva. Então, assim, essa é uma preocupação que a gente da parte técnica sempre tem tido em cima, para exatamente não queimar uma tecnologia que veio e é de grande importância e vai ficar e vai nos ajudar muito, né? Para que ela seja difundida de forma correta, né? E com sucesso. Ô, Lucas, agregado à fala dele, que é muito interessante, órgãos de fiscalização, eles estão intensificando ações para coibir esse tipo de ação de aventureiros. Eu acho muito interessante o equipamento, eu vou comprar, eu vou atender essa demanda regional ou municipal. Enfim, existe já alguém fiscalizando mesmo essa realidade? E só para complementar aí, Lucas, desculpa aí, Tia. Com relação, por exemplo, à própria ANAC, né, que você comentou sobre os drones, né, que parece que eu não entendi bem, todos os níveis de drone, né, que você falou das classes, né, todas eles precisam de autorização da ANAC ou é só os drones de pulverização? Só para deixar isso claro, e como entrando na do Edwin aí, como fiscalizar isso, né? É muito difícil. Maravilha. Foi excelente a colocação do doutor. Realmente, tem muita gente que acha, por exemplo, que drone não tem deriva. Mentira. Drone tem tanto quanto deriva do avião, num autopropelido. A deriva, né, como é que acontece a deriva? Depende de vários fatores, né? Altura de pulverização do seu drone, clima principalmente, enfim. Drone também tem deriva. Então, o cuidado, né, por exemplo, dessa questão de compatibilidade de cauda, por isso que a gente exige um profissional com curso específico. E nesse curso, ele vai ver, além de questão de deriva, fatores climáticos que interferem na aplicação, questão de agrotóxicos, enfim, tudo isso aí, esse profissional, ele aprende nesse curso. Sobre a ANAC, exatamente, todos os drones, não só de pulverização, todos os drones precisam estar cadastrados ou registrados na ANAC, ok? Independente do serviço que ele for fazer, somente os drones abaixo de 250 gramas, que não é necessário. Aí é um brinquedo, tá? E para você poder levantar voo, você precisa pedir autorização DSEA. É um sisteminha que ele tem, tá? E dependendo da região, né, se for uma região longe de aeródromos, enfim, regiões muito ermas, a autorização sai na hora, é automático. Agora, em regiões onde tem passagem de aviões, de helicópteros, isso aí já vai para uma análise, né, no DSEA, mas enfim, todos os drones precisam sim estar registrados ou cadastrados na ANAC e precisam de autorização do DSEA para levantar o voo. Em relação à fiscalização, está sim se intensificando. Nós temos várias denúncias
em relação à pulverização com drones, exatamente nesse sentido, que pessoas, né, têm comprado drones, saindo aplicando de qualquer maneira, e é competência do Ministério da Agricultura coibir esse tipo de ação. Por isso eu quero fazer, inclusive, um apelo aos produtores rurais e, se forem contratar uma empresa, verifiquem se a mesma é devidamente registrada no Ministério da Agricultura e no órgão estadual de defesa agropecuária, ok? E o agricultor, se ele quiser comprar o drone, ele também tem que realizar o registro dele no Ministério da Agricultura, ok? Então, procurando, em cooperação com a defesa estadual, com os demais órgãos, né, a ANAC, inclusive, e o IBAMA, realizar fiscalizações para coibir esse tipo de ação irregular. É importante destacar, Maurélio, Lucas e o Sebastião, que para que o produtor tenha realmente todo o conhecimento, ele precisa de pesquisar, ele precisa de buscar o conhecimento sobre a empresa habilitada. Sendo assim, ele, além de ligar, de buscar o conhecimento, ele precisa observar todos os parâmetros legais, porque a multa não é somente para a empresa, é para o produtor que contratou a demanda também. Ele também é penalizado, porque ele faz parte desse processo. E a gente sabe que quando se trata de inovação, sobretudo desse campo que cresce, da produtividade, principalmente do café, algumas pessoas querem sim levar vantagem. A gente precisa ficar atento a essa realidade. Vamos para mais uma próxima pergunta para o Lucas? Nós estamos naquela expectativa, Lucas, de conversar com um gigante da sua envergadura. Então nós precisamos nos pautar e nos colocar na nossa posição de mais aprender do que perguntar. Mas eu gostaria que o senhor pudesse, naturalmente, falar sobre a nossa região, né, num futuro próximo, o que nós podemos esperar, o que a nossa região já pode aguardar nas mudanças e nessas tendências tecnológicas. Mais especificamente, Lucas, por exemplo, a gente está falando bem de drone, mas não é a tecnologia digital, não é só o drone, né? Exatamente. Você estava falando sobre internet no campo, agora nós estamos aqui nas capitais já recebendo 5Gs. Então, dentro da pergunta do Edwin aí, o que poderia esses 5Gs, né, e essa agricultura digital, o que ela poderia estar aí contribuindo para melhorar as condições no campo? Minha envergadura só se for pelo tamanho, né? Mas agradeço pelos elogios, né? É sempre um prazer mesmo estar conversando com vocês e eu agradeço muito ao Maurélio pelo convite que ele fez lá no início para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho no simpósio. Teve gente muito gabaritada, muito mais do que eu, inclusive, mas é muito gratificante, né, poder participar desse tipo de ação. Bom, em relação à agricultura, o que se pode esperar para o Manhuaçu e para a região? Só coisa boa, né? Primeiro, pelo potencial de trabalho que vocês têm. Eu pude ver aí, os agricultores são engajados, querem produzir, e é o agro que move esse Brasil, né? Tivemos a pandemia aí e nós vimos que o agro não parou em momento nenhum. Então, o potencial que os agricultores da região de vocês têm é muito grande. Então, esse é um ponto importante. Em relação, né, à agricultura digital, nós temos, por exemplo, a cafeicultura de precisão, onde você consegue fazer inúmeros serviços, né? Por exemplo, como eu disse aí, você poder planejar o seu plantio de uma maneira mais ordenada e adequada, questão do número de plantas, adensamento, enfim. Você pode usar todo esse aparato tecnológico, né, para poder planejar um plantio mais adequado. A questão e não é só no plantio, né? Essa tecnologia, a agricultura digital, ela também tem muito depois da porteira. A gente pensa muito antes da porteira, mas isso tem feito muito depois da porteira. Como? Né? Para você mostrar o seu produto, por exemplo, fora do país, através de redes sociais. Existe um trabalho muito grande em relação a isso. Existe uma questão de rastreamento. Né? A minha esposa, por exemplo, ela adora café especial, ela está se especializando nisso, mas eu citei isso porque isso é importante a gente falar. Existe toda uma questão de rastreabilidade da produção do café especial, para quando chegar lá fora, por exemplo, a pessoa que está bebendo o seu café lá em Paris, que não é barato o cafezinho lá em Paris,
vai saber que o café veio da região, por exemplo, de Manhuaçu, das Matas de Minas. Então, essa agricultura digital engloba não só antes da porteira, né, dentro da porteira, mas o pós-porteira, a parte de comunicação, rastreabilidade, questão da qualidade do grão, classificação do grão, enfim, isso também é muito importante. É importante os agricultores terem isso em mente, que o agricultor produz um produto de qualidade, mas quando chega lá, né, na Europa, por exemplo, pouca gente sabe que esse café veio de vocês. Então, a gente só tem boas coisas vindo, né, dos cafés de matas, e a gente espera realmente que os agricultores se engajem mais nesse quesito agricultura digital. E teve uma pesquisa recente desse ano que apenas 5% dos cafeicultores fazem uso desse tipo de ferramenta. E isso é interessante, Lucas, porque é um número pequeno, mas surpreendente o resultado, exatamente. O produtor hoje, principalmente da nossa região, das matas aqui, muitas das vezes incentivado pelo filho, né? E essa agricultura digital ela vem proporcionando a inserção do filho no campo, né? Então está facilitando esse processo da sucessão e hoje o produtor ele já busca conhecimento, né? Não tem produtor mais, né, como a gente poderia dizer, não tem produtor bobo, né? Todos eles têm acesso, têm um WhatsApp, eles buscam mesmo. Têm acesso a YouTube, já buscam formação e informação. Né? Você já chega lá, eles já têm uma bagagem para discutir com você o porquê, né, de determinadas ações, de determinados planejamentos. Então, isso aí é muito bom. Né? Ele pesquisa, né? Ele pesquisa. Ele tem sede de conhecimento. Ele pesquisa. E isso vem trazendo uma evolução muito grande para a nossa região, para os produtores, principalmente para os cafeicultores. Né? Igual você citou o exemplo do café especial. Hoje, muitos produtores já criaram sua marca, já vendem o seu café através de meios digitais. Né? Instagram, divulgando. Verdade. Isso aí. A gente tem a rastreabilidade, né? Hoje a gente tem o conselho, né, das matas lá, que tem aquele QR Code em qualquer lugar do mundo. Exato. Você chega lá, né, faz a leitura dele, você sabe de onde que o café é, como que ele foi produzido, quais as características dele. Então, isso aí vem facilitar, vem evoluir muito a nossa cafeicultura. Ô, Lucas, interessante o que o Sebastião acabou de contextualizar. Nós falamos agora nessa plataforma, no podcast, para inúmeras pessoas. A gente alcança desde o grande produtor, né, ao mega produtor, ao produtor simples. E quando você desperta, né, provoca nas pessoas, que é o objetivo do podcast da Cian, né, provocar aquela sensação de que eu desejo crescer no meu negócio, eu preciso alavancar o meu negócio na zona rural, na cidade, empresarial, enfim. Aí desperta, mas ao mesmo tempo vem aquela pergunta: quem procurar? Onde buscar essa fonte do conhecimento? Porque todo mundo tem hoje uma plataforma em casa, a internet, o próprio celular, o Instagram, o Facebook, o YouTube, etc. Então, onde procurar? Qual que é, né, o seu portfólio que você agora deixa para quem acompanha o podcast? Olha, pode procurar no link X, no link A, B, C, que é muito positivo e vai agregar na vida de vocês. O que é importante destacar também? Pois bem, eu acho que a primeira coisa a se falar é esse podcast, né? A gente viu aqui, por exemplo, um trabalho em São Paulo, tem uma região que produz banana, tá? Uma região importante do Brasil. Ela tem alguns problemas fitossanitários. Então, a defesa, o Ministério da Agricultura, através da defesa sanitária, realmente desenvolveu alguns podcasts, algumas chamadas muito curtas, por exemplo, para poder chegar ao agricultor, ao pequeno agricultor, informações importantes, né, para ele fazer um tratamento adequado à banana e também à população. E isso se mostrou muito eficiente mesmo. Então, a primeira fonte, né, de informação é o que vocês estão fazendo, é esse podcast, é muito importante. A Associação Comercial tem trabalhado muito, eu tenho visto o trabalho do Maurélio, e isso aí os agricultores também têm que ser muito gratos, né,
porque é difícil você ver uma entidade que trabalha em prol aí do comércio, dos produtores, enfim, é muito importante. E existem diversas plataformas, né? Por exemplo, vocês estão em Minas aí, tem a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras, são universidades conceituadíssimas. Eu estudei um pouquinho lá em Viçosa também, minha esposa fez mestrado lá, então não posso falar muito, desculpe, mas sou suspeito de falar da universidade, mas lá vocês têm profissionais altamente gabaritados, principalmente em café. Então procurem, né, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras, procure os órgãos, né, a defesa estadual de Minas Gerais, agropecuária, tem muita gente boa lá também. Procure o Ministério da Agricultura, PRAE, por exemplo, ou seja, são entidades que você pode procurar sem ter nenhuma dúvida, né? E tome cuidado com as fake news, é importante a gente falar Exatamente. disso. Tome cuidado com as informações falsas. Por exemplo, questão de drones, né? Tem muita gente querendo tirar vantagem em relação a isso, então cuidado com os preços muito baixos. Se você quer se especializar um pouquinho mais em drone, tem esse curso que o Ministério da Agricultura exige, verifique se o curso, se a entidade de ensino ela é devidamente registrada no Ministério da Agricultura. Enfim, você tem uma série aí de locais que você pode procurar, mas procure os órgãos governamentais e as universidades e a associação comercial que está fazendo esse trabalho incrível também. Muito bem, Maurélio. É um podcast realmente, além de educativo, muito produtivo, instrutivo e que leva o que é fundamental aí para quem acompanha. Bom, o tempo passa, vamos para as nossas considerações finais e quem sabe uma segunda temporada com o Lucas, porque ele tem bagagem, né? Vamos lá, Maurélio? Primeiro agradecer o Lucas, né, por mais uma vez estarmos juntos aí. Muito obrigado. Deu para a gente conversar mais do que no simpósio. O Sebastião. Sugando bem dele. Agora é hora de conversar, né? Vamos agora conversar. Porque, agora nós tem pegamos. uns assuntos aí que a gente precisa conversar, não está bem claro, não. Agradecer o Ed pela apresentação, agradecer o Davi, que é nosso editor lá. E o objetivo da Cian com esse podcast é trazer informação. É um podcast empresarial que a gente chama, empresarial, comercial, industrial, agronegócios, que é as iniciais da Cian, né? Associação Comercial, Industrial e Agronegócio de Manhuaçu. E Manhuaçu, como uma cidade regional, né, Lucas, a gente espera que essas informações que a gente vier trazendo aqui são informações que possam contribuir para Manhuaçu e para a região. A gente vai continuar com esse bate-papo, sempre trazendo novidades para que a gente continue aí a colaborar, né, com essas pessoas que realmente têm as informações para que melhore o nosso comércio, a nossa indústria, o nosso agronegócio. Então, só eu queria te agradecer, um grande abraço, e só lembrar que aqui nós temos o pessoal da Emater, o pessoal do Senac, que faz um trabalho muito bacana dentro da agricultura, que está aqui dia a dia, são nossas empresas, o Emater estadual, o Senac faz parte do sistema, e só para contribuir com isso aí. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Agradecer também a presença do Sebastião Brinatti, é doutor em café e também contribuiu de forma muito positiva, com excelência, com qualidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa estar sempre aqui podendo contribuir um pouco, né, com informação e adquirindo informação, né, excelente fala aí do Lucas, né, do Dr. Lucas. Eu acho que isso é muito importante, né, é importante o que o Maurélio e a Cian está fazendo para o produtor da nossa região, né, trazendo informação de qualidade. Né, então, volto a repetir, né, a tecnologia, o drone, principalmente na agricultura digital, ela é muito importante, é importante trazer informação de qualidade, né, para que a gente insira ela da melhor forma possível no mercado. Então, agradeço, é uma satisfação imensa sempre estar aqui junto com vocês. Valeu. Muito bem, nós vamos direcionar, portanto, as considerações finais a este gigante. Ele é mestre em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, na área de engenharia de irrigação. É conhecedor, com ênfase em dendrometria e fluxo de seiva. Ele tem graduação em engenharia agrícola em 2001 e 2006.
doutorado em agronomia, física do ambiente agrícola, tem mestrado em produção vegetal. O nosso bate-papo de hoje revelou um engenheiro do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, MAPA. Ele é doutor em física do ambiente agrícola, área de agrometeorologia. Nós conversamos em uma conexão entre Minas Gerais e São Paulo para as considerações finais. Doutor Lucas Fernandes Souza. Doutor, parabéns, elegante, simples e muito conhecedor. Obrigado, gigante não, eu tenho 1,72 m só. Sou pequeno. Ô Lucas, bom, como isso aqui ô Lucas, Davi era pequenininho e Golias era muito grande. Então a sua inteligência, a sua inteligência nos calou nesse momento. Não, imagina, gente. Sou muito grato. Obrigado, viu? Obrigado pelo trabalho. Agradeço muito o trabalho do Maurélio aí, no tocante aos cafés. Eu sou apaixonado por café, gosto muito de beber café. Espero um dia viver um pouquinho do café. Eu estou investindo aqui na minha esposa, né? Nos cafés especiais aqui. E os drones vieram para ficar, né? E a tendência é os drones cada vez maiores, inclusive drones, eles chamam de enxame, né? Vários drones para um piloto só. Então, um futuro bem próximo, isso aí, a gente já espera que isso aí vai acontecer, só não sabe quando, mas a gente espera muito em breve. Eu desejo todo o sucesso aí aos produtores de café da região Matas de Minas. Vocês fazem um trabalho incrível, um café excelente, e sempre que eu tenho viajado para o exterior de vez em quando eu vejo um café do Brasil, eu faço questão de perguntar de onde é e reforçar, né, a qualidade dos nossos cafés, principalmente aí de Minas Gerais. Então, muito obrigado, sucesso para todos vocês, e a gente está sempre à disposição para contribuir novamente com o trabalho de vocês. Obrigado. Senhoras e senhores, foi mais uma edição do podcast, um bate-papo especial da ASEAN. Até a próxima.